Bom dia a todos. Muito obrigada pela sua presença, embaixador Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil. Agradeço imensamente a sua participação. Estamos fazendo essa entrevista aqui no Congresso em Foco, hoje, dia 17 de outubro, 10h30 da manhã. O senhor está aqui no Brasil. Claro que com o coração e com a mente em Israel, porque, afinal de contas, é o seu país que foi atacado nesta guerra que começou no último dia 7, há cerca de 10 dias, e já deixou mais de 4.000 mortos. Agora há pouco começaram a chegar as primeiras imagens de colegas jornalistas no kibbutz em Israel, onde morreram centenas de pessoas, foram mortas, queimadas vivas, muitas delas, crianças, adultos. E uma frase que me chamou muito a atenção, embaixador, foi que o colega falou do cheiro de morte. Eu já estive em zonas de conflito, em região de guerras, já acompanhei situações em loco nesse tipo, e de fato a morte tem cheiro. E eu queria saber como é que o senhor acompanha isso à distância, tendo pessoas tão próximas do senhor vítimas desta barbárie que ocorre em Israel desde o último dia 7. Obrigada mais uma vez pela sua participação, embaixador Daniel Zonshine. Bom dia a todos. Realmente foi um choque no dia 7 ouvir o que aconteceu lá em Israel. Do ponto de vista do tamanho da surpresa, de brutalidade de métodos do Hamas que atuou, e levou 2, 3, 4 dias para entender que temos uma coisa que é tipo ISIS, a matar crianças, decapitar pessoas, estuprar mulheres, terrorismo por terrorismo, não para nenhuma outra razão. E o número dos mortos, lá mais de 90.000 israelenses assassinados, seja de raiva que estava lá perto da faixa de Gaza e dentro do kibbutzim, em Moshavim, e cidades que estão lá perto, que foi atacada do mesmo jeito, e também do lançamento de foguetes e raquetas que chegaram a matar pessoas em Israel, civis, cidades lá em Israel, incluindo muçulmanos e outras pessoas israelenses. Então, isso foi uma surpresa, um choque, que levou tempo para entender, e para nós, fora de Israel, até que começamos a entender o que acontece. Uma coisa difícil, uma guerra que foi iniciada contra Israel pela organização terrorista de Hamas, e uma guerra que não temos outra opção do que vencer, porque não pode viver junto num órgão, se pode dizer órgão, como Hamas, que a meta dele é matar vocês, matar nós israelenses, matar pessoas só por causa de ser israelenses, nada por causa, não por causa que fizeram ou não fizeram. Então, para nossa segurança, para a segurança de outras, do mundo inteiro, temos que eliminar esta habilidade do Hamas de fazer este tipo de ações mais uma vez, e estamos numa guerra contra esta organização terrorismo. Embaixador, quando o senhor fala estamos numa guerra contra essa questão do terrorismo, o senhor se refere especificamente a uma guerra contra o Hamas ou a uma guerra contra os palestinos? Porque nesse momento são ataques que ocorrem a Gaza, no contexto geral, e muitos civis palestinos estão morrendo, sobretudo crianças e
mulheres. Essa guerra que Israel trava hoje é contra os palestinos ou é contra o Hamas? É contra Hamas. Tem que diferenciar entre o Hamas e o povo palestino. E espero que o Hamas não representa, o Hamas com os métodos dele, terroristas, não representa o povo palestino, porque se isso é a situação, temos um grande problema. Mas acho que a maioria do povo palestino, a maioria dos palestinos querem viver em paz, tem vida normal, da maneira que vida normal é possível nesta zona, e que a ideia deles não é destruir Israel. Hamas, organização terrorista que não tem nenhum alvo, nenhuma intenção de melhorar a vida dos palestinos que moram lá na faixa de Gaza. Todo o dinheiro, todos os recursos que chegaram para a faixa de Gaza durante os últimos 15, 20 anos, desde a saída de Israel de lá, não foram investidos em criar uma vida melhor para os palestinos lá. Foram investidos em criar condições para atacar Israel, incluindo o dinheiro que chegou do trabalho em Israel. Digamos, pessoas da faixa de Gaza, 20 mil por dia, saíram para trabalhar em Israel. O dinheiro deles foi para viver. E todo o dinheiro de apoio internacional de Hamas foi para educação de ódio ou fortalecer os túneis subterrâneos para fazer base para atacar Israel. Isso é um problema. E a nossa guerra, como disse, é contra o Hamas, não é contra o povo palestino, que acho que, de uma certa maneira, o povo palestino está sequestrado pela Hamas. Elas usam como escudo humano para Hamas. A Hamas está abaixo da terra, nas túneis fortalecidos, e o povo palestino está lá em cima, e Hamas está lançando foguetes e raquetas e mísseis contra Israel por dentro da população. E Israel, quando está reagindo contra estes lançamentos, contra estes alvos militares do Hamas, e infelizmente elas estão tanto perto da população palestina que a população também sofre disso, e infelizmente temos lá vítimas. Nesse caso, para que Israel possa combater o Hamas, é necessário atacar a região da Palestina, Gaza, e com isso também vitimar palestinos, embaixador? Hamas está atuando por dentro do Gaza. E então nós lutamos contra o Hamas. O fato que Hamas luta por atrás de palestinos, de civis não envolvidos, isso é uma coisa muito triste, mas não é uma realidade que nós construímos, que nós fizemos. É uma realidade que a Hamas, isso faz parte do método de atuação deles. Chegar, matar civis, e depois chega para ficar atrás dos civis palestinos e criar e chorar que Israel está atacando eles atrás dos civis palestinos. Todas as acusações devem ir para o Hamas. E neste momento estamos numa situação que, se separarmos agora tudo, Hamas está saindo vencendo. Depois dos mais de 1.000 israelenses que foram assassinados por ele, e mais de 300 pessoas das Forças Armadas israelenses morreram nas batalhas contra eles, tentando pará-los, tentando defender os civis israelenses. E agora o Hamas não pode sair vencendo nisso, porque na próxima vez ela vai tentar fazer isso num outro lugar, numa outra oportunidade, e temos uma obrigação para nossas pessoas, para nossos cidadãos israelenses, que isso não vai acontecer mais. E Israel não irá desistir e não irá parar essa guerra enquanto não acabar com o Hamas, embaixador?
não sei se podemos acabar com Hamas, mas pelo menos acabar com as habilidades militares deles, para não vamos ter mais uma ameaça militar sobre as pessoas israelenses que moram lá. Isso é uma coisa que não é aceitável. Depois que vimos lá este ataque cruel de surpresa que aconteceu lá, temos muita reabilitação a fazer. Reabilitação de pessoas físicas, do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do criar uma realidade que a Hamas não pode ameaçar mais a vida das pessoas lá, porque isso não é aceitável. Você não pode aceitar um vizinho que você não sabe se um dia ele vai atacar, entrar na sua casa e vai tentar matá-lo. E, infelizmente, neste caso, isso que aconteceu. Chegaram de manhã, de surpresa, entraram para casa, entraram para este live de jovens que foi lá, massacraram pessoas de uma maneira que você não quer ver as imagens de pessoas captadas, imagens horríveis. Embaixador, nós temos uma situação hoje de que há brasileiros na fronteira de Gaza querendo sair para o Egito. E não só brasileiros, obviamente, como também pessoas de outras nacionalidades. Mas essa fronteira até agora não foi aberta e a todo dia se cria uma expectativa. Essas pessoas começam a relatar falta de mantimentos, todo mundo sabe, o mundo inteiro, não é que Gaza hoje praticamente não tem água, já não tinha energia, já está faltando alimento, insumos para os hospitais. Teme-se que essas pessoas morram na fronteira. Qual é a real possibilidade de haver uma abertura, a realização de um corredor humanitário para a retirada dessas pessoas que estão hoje na fronteira, próximo ao Egito, esperando para sair de lá? Em primeiro lugar, tenho que mencionar que quem está responsável para Gaza nos últimos 17 anos é o Hamas. Elas que assumiram o poder, elas estão responsáveis pela realidade lá. Agora, sobre as brasileiras e outras nacionalidades, pessoas que estão lá, tem uma trabalho de coordenação que entre todas as entidades envolvidas para coordenar a saída deles da faixa de Gaza. E esta coordenação ainda não chegou para a fase final. Então, isso ainda tem negociações e coordenações, e esta coordenação ainda não chegou para a fase final. E outra coisa é que tem lá, outra coisa que tem lá, tem lá ainda mais de 200 israelenses reféns por Hamas, que devem ser liberados sem nenhuma condição, o mais rápido que possível. Ou seja, é quase que uma condicional isso, embaixador. O senhor acredita que não haverá liberação na fronteira enquanto não houver libertação dos reféns? Acho que não sei nenhuma condição nesta natureza, mas o que acontece lá não é totalmente só nas mãos de Israel, como você entende. Tem lá outras entidades, países envolvidas, e não é só uma coisa que depende em Israel só. Ou seja, nesse momento nós não conseguimos ainda ter uma previsão de quando vai haver a abertura dessa fronteira para a retirada das civis que estão lá aguardando, é essa a questão. É verdade, não sabemos quando isso vai ser, este processo vai ser completo e eles podem sair de lá, sim. Ok. Embaixador, hoje temos uma nova reunião do Conselho de Segurança da ONU, no qual o Brasil ocupa a cadeira de presidência, na presidência rotativa, e há uma grande expectativa no cenário internacional, algumas nações até mesmo cobrando um posicionamento do Brasil
a respeito do Hamas. O Brasil não classifica o Hamas como um grupo terrorista e alega que essa classificação cabe ser feita à ONU. Como que Israel, como uma nação que está aqui no Brasil, o senhor é embaixador do país aqui no Brasil, recebe esse posicionamento da diplomacia brasileira por essa não classificação ao Hamas? Temos diferença de opiniões neste sentido, nestas definições. Nós pensamos que estuprar mulheres, matar bebês nas mãos dos pais deles, matar famílias inteiras nas casas deles, nas camas deles, atacar civis neste live, nós pensamos que não tem outra definição fora do terror para isso, terrorismo puro. O governo brasileiro oficial pensa de uma maneira diferente, então, como disse, temos diferença de opiniões nesse sentido. Vamos manter-nos desta diferença por enquanto. Agora, se falamos sobre o Conselho de Segurança, a chamada para cessar fogo neste momento, quando ainda temos 1.300 pessoas para mortos em frente de nós, do lado israelense. E a Hamas ainda está lá com habilidades militares, que pode ameaçar mais uma vez sobre Israel. Para nós é uma coisa inaceitável. E nós precisamos tempo para eliminar esta habilidade militar do Hamas, para que nós podemos voltar para este tipo de vida. Agora quero dizer mais uma coisa sobre o Hamas e o paz. Nas últimas semanas, meses, começamos a falar na Oriente Médio sobre possibilidades de cooperação entre Israel e a Arábia Saudita e Estados Unidos. E uma coisa que foi uma ameaça para Irã. Irã, que financia e treina e manda armas para Hamas e para Hezbollah, uma ameaça sobre os interesses deles. E nós achamos que este interesse do Hamas parar este movimento para criar paz, para avançar, aproximar entre Israel e outros países do Oriente Médio, isso foi uma razão para Irã mandar este ataque neste tempo. Porque sem apoio de Irã, este ataque não foi possível. Planejamento, apoio, tudo que foi feito, e o Hamas diz abertamente que a Irã ajudou e apoiou e planejou isso com eles. Então, quem está apoiando a paz no Oriente Médio deve condenar e repudiar estas ações de Hamas, que não está aproximando a paz no Oriente Médio, mas está atuando contra isso, com a orquestração de Irã. Então, isso também é uma coisa importante para entender e para saber quando falamos sobre o Oriente Médio e paz e coisas que agora no curto prazo não vamos ter possibilidade de promover, mas espero que no médio e longo prazo podemos voltar para tipo de cooperação e aproximar esta convivência entre Israel e os mundos árabes. Então, a guerra já traz esses reflexos que, claro, vão acabar, não é, reverberando na economia de todo o mundo, de certa forma. Ontem, embaixador, o chanceler do governo de Israel, Lior Ayat, falou que quem não classifica o Hamas como terrorista acaba, de certa forma, apoiando o Hamas. Esse é o entendimento geral hoje da nação Israel? Não entendi. Lior Hayat, que é porta-voz do ministério, disse que quem não classifica o Hamas como grupo terrorista, de certa forma, apoia o Hamas, quando não faz essa classificação. Esse é o entendimento total nesse momento? Se você recebe Hamas como um jogador legítimo, como um elemento que temos que negociar com ele, isso é um problema. O problema também porque a Hamas atuou
através da carta fundamental deles, que lá está escrito que a meta deles é destruir Israel. Agora, é um pouco difícil receber esta organização como jogador ou parceiro para este tipo de diálogo, porque sobre que podemos falar com Hamas? Sobre de que maneira queremos que eles vão nos matar? Isso é a razão principal de existência desta organização. Matar israelenses, matar Israel, destruir Israel. Então é um pouco difícil receber eles como um legítimo parceiro para qualquer discussões de paz na área. Então, e quero mais uma vez dizer, temos guerra contra o Hamas e não contra o povo palestino, que está refém sequestrado por Hamas por razões dele. E isso é uma coisa que é importante entender, acho que não só aqui em Brasil, mas no mundo todo. E falando nessa questão, embaixador, eu sei que o seu tempo já está ficando um pouquinho curto, eu só tenho dois questionamentos ainda. Quando a gente traz essa divisão entre Israel e a Palestina, nesse caso aqui, o Hamas. Essa divisão acabou também sendo refletida no Brasil. A gente tem visto, o Brasil já é um país que, na política, está um tanto quanto polarizado nesses últimos anos, e essa guerra que se deflagrou no Oriente Médio, ela também trouxe esse reflexo de polarização aqui no Brasil. De que forma o senhor acredita que isso pode trazer algum impacto negativo para a nação brasileira quando ela se divide entre defesa de Israel ou defesa dos palestinos? É ruim isso para o Brasil, para a população brasileira, que às vezes não entende de fato o que está acontecendo? Estou dizendo mais uma vez, você pode apoiar a causa palestina. Temos discussões, podemos falar sobre isso, mas apoiar ações do Hamas como parte de apoio da Palestina, acho que isso é uma coisa que é demais. Que quem está apoiando o Hamas, depois que vimos estas visões que saíram de lá, de Israel, nos kibbutzim, de lugares onde estiveram, apoiar o Hamas, legitimar a luta deles. Que luta? Luta para promover a causa palestina? Isso está promovendo a causa palestina? Isso é terrorismo puro. Então, eu ouvi falando que tem entidades aqui em Brasil, entidades respeitáveis, que apoiam o Hamas. Acho que isso é falta de entendimento com quem estamos lutando, enfrentando aqui. Pode prejudicar um pouco as relações do Brasil como nação e Israel, o fato desse não posicionamento, digamos assim, alguma coisa próxima ao Hamas, em algumas situações? A sociedade brasileira não precisa de mim para entender o que terrorismo é. E para mim é muito triste que você, antes de definir a ação, tem que ver quem está fazendo isso, se isso é alguém que eu tenho qualquer simpatia com ele, então isso não é terrorismo, mas só em caso que alguém que não gosto, isso é o terrorismo. Eu acho que isso é uma ação hipócrita nesse sentido, e o que tem que denunciar, se tem discussões políticas, isso vou deixar para outros tempos. Mas a sociedade brasileira não precisa de mim para definir qual é terrorismo ou não é terrorismo. Acho que as imagens que recebemos de lá não pode ficar quieto e indiferente quando você viu o que aconteceu lá. E espero que você não tenha que ver estas imagens.
Embaixador, há alguns minutos, um pouquinho antes, eu conversei com o seu colega embaixador da Palestina no Brasil, o Ibrahim Alzeben, e agora estamos tendo a oportunidade de conversar com o senhor Daniel Sunshine, embaixador de Israel no Brasil, as duas visões desta guerra que ocorre hoje no Oriente Médio e que estão reunidos no Brasil, que é um país de paz e que busca a paz, o Brasil tentando criar esses corredores de saída dos civis que se encontram em situação crítica hoje na Palestina. Vocês dois aqui Nossa. sentam na mesma mesa, buscam a paz, embaixador? Como é que o senhor trabalha nesse sentido? No fim do dia, queremos viver em paz. Paz com os palestinos, com os vizinhos. Ninguém vai desaparecer. E para viver em paz, temos que eliminar as ameaças de paz. E este ataque terrorista do Hamas não foi para promover qualquer paz na zona. Então, no curto prazo, como disse, temos que esperar até que as coisas vão calmar, até que a guerra vai terminar, até que a estabilidade militar do Hamas não vai existir mais. Depois disso, podemos falar sobre a reabilitação da faixa de Gaza, a reabilitação da sul de Israel, que sofreu danos do tamanho inaceitável. Porque, no fim do dia, ninguém quer ver a guerra dentro da casa dele ou perto da casa dele. E nem israelenses. Não gostamos desta guerra, não iniciamos e não queremos isso. E acho que a contribuição de mundo, incluindo o Brasil, deve ser feito no apoio de Israel nesta luta contra o extremismo, contra este ISIS que está ao lado de Israel, para que estas ideias, estes métodos não vão continuar, porque, make no mistake, quando a Hamas vai conseguir nas metas deles, elas não vão parar em Israel, elas vão chegar para o Brasil também. Então, o senhor espera um apoio concreto do governo brasileiro à causa de Israel nesse momento que foi atacado pelo Hamas? Sim, isso é a expectativa que o governo brasileiro vai apoiar Israel na luta contra estas forças terroristas e esta ideologia de ISIS que Hamas está praticando, ideologia e prática que Hamas está praticando. Por enquanto, ainda não houve esse apoio, embaixador. O senhor acha que vai demorar para acontecer, se é que ele vai acontecer? Ainda temos a esperança que o governo vai nos apoiar. Vamos ver como é que vai se desenrolar, então, esses próximos dias, não é? Embaixador Daniel Sunshine, embaixador de Israel no Brasil, eu agradeço imensamente em nome do Congresso em Foco aqui, ao qual eu faço essa entrevista, essa sua participação. Desejo-lhe paz, paz no seu coração, paz ao seu país, paz às pessoas que tanto precisam e que estão em meio a essa guerra monstruosa e que nós esperamos que logo ela possa ter fim para que as pessoas voltem a tentar reconstruir as suas vidas, porque nós sabemos que jamais uma pessoa que está numa região de guerra consegue, de fato, se reerguer, porque uma guerra deixa marcas por dezenas de gerações. E vocês, lá numa região tradicionalmente em conflito, sabem o quanto é difícil, não é, embaixador? Sim, espero que mais rápido que possível podemos voltar para viver e não para lutar. E acho que a vontade de todos os israelenses é viver e não lutar. A luta é por falta de opção, por causa que foram atacados.
E espero que também os nossos vizinhos palestinos, não estou falando só do Hamas, mas vizinhos palestinos, vão entender que o futuro melhor deles, na faixa de Gaza, em qualquer outro lugar, é por cooperação com Israel, porque Israel pode oferecer muito para eles, e não é lutar contra Israel. E de momento que esta maneira de pensamento vai mudar, acho que a faixa de Gaza pode virar um Singapura, um lugar de onde saem a ciência, cultura e outras coisas, e não a cultura de morte, como está saindo agora por causa de Hamas. Desejamos a todos que haja paz na região, não é, embaixador? Esse é o nosso grande desejo. Então, mais uma vez, embaixador Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil, e agradeço imensamente a sua participação e a sua disponibilidade. Muito obrigado e espero que tudo vai ser feito bem. Bom dia. Próximo.